gravação do 11º episódio do YouCast e começando a agradecer nosso patrocinador. Nunca, agora não aparece mais, os primeiros apareciam. Improclube, olha lá, Improclube, nossos anfitriões, o podcast e as pessoas que nos ajudam aqui. O Júlio hoje que está na supervisão, a Alan na técnica e o Nohan que faz os nossos cortes. Então, pessoal, muito obrigada. E aí, se você gostou, né, aquela questão, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, tá bom? Então, vamos começar. Nós fizemos uma temporada com 3 pessoas, eu, o Carlos e o Arthur. Nesses mais recentes estamos Carlos e eu. E aí, então, o bloco 1 vai com o Carlos. Vai falar a dica primeiro ou não? Não, fala no meio, melhor, né? Tá bom. Pode falar seu assunto. Então, o meu assunto é como é a vida de quem trabalha e serve na espiritualidade. Porque tem coisas, acho que o tema deveria ser assim, coisas que só os espiritualistas passam, né? São coisas muito específicas. E qualquer dia eu vou escrever um livro só sobre esses causos, né? Então vai se chamar Causos da Espiritualidade. Anotou essa, Nohan? Então, tem uma coisa que eu até comentei um pouquinho num dos episódios passados sobre a questão minha, né, da mediunidade, da espiritualidade e da casa onde eu cresci, né? Se vocês imaginarem uma casa perfeita para um filme de terror, seria aquela. Porque ela parecia um castelo, assim, tinha até umas colunas na frente, uma sacada, uma varanda. Era até bonita, mas... ela ainda existe. Meus pais não moram mais lá, felizmente. Mas, enfim, quando a gente mudou, eu devia ter uns 10, 11 anos. Bom, qualquer um que entre naquela casa percebe que ali tem uma energia densa. Enfim, eu acho que eu falei em um dos episódios passados sobre o fato de que aquela casa tinha o dono não anterior, o outro ainda, 2 donos antes, tinha nos fundos um terreiro, né, de Umbanda ou de alguma religião afro. E que provavelmente, a gente não sabe, né, que não chegou até nós a informação, mas provavelmente a mãe de santo, né, do terreiro, ela deve ter morrido e talvez tenha morrido de forma abrupta, não sei. O fato é que os fundamentos ficaram enterrados lá debaixo do piso. Acho que talvez vale explicar fundamento, porque tem muito terreiro que não usa as pessoas. Para quem não sabe, muitos terreiros de matriz de religião afro enterram embaixo do piso, onde vai ser o terreiro, materiais variados. Aí varia muito de terreiro para terreiro. Lá, nesse caso, tinha jarras de vidro enormes assim, com sangue presumo que seja de boi, espero. Não dá para saber do que era. Umas garrafas bem trabalhadas assim, de cristal, com água e vários tipos de materiais. Tudo dentro de uma caixa, embaixo do piso, embaixo do cimento. Então só foi descoberto aquilo quando ela foi fazer uma reforma e quebrou o piso. Os pedreiros quebraram o piso e encontraram aquela caixa de madeira. Que, aliás, o Exu Tranca-Ruas já tinha falado anteriormente que tinha coisa enterrada lá.
Mas na época acho que não levaram muito a sério e ficou por isso mesmo. E aí quando encontraram finalmente, aí me chamaram lá, eu tive que despachar tudo aquilo, né? Adequadamente, uma parte no Campo Santo, né, que é o cemitério e tal. Mas enfim, a questão é que aquela casa ali, por ter sido um terreiro, ela atraía muitos e muitos espíritos. E foi por isso que eu tive uma adolescência muito perturbada, né, nessa questão, porque eu já era médium, né? Mas o fato mais interessante foi o seguinte: quando foi retirado esse material, nós fomos, uma pequena equipe, foi eu, você, quando o Exu foi falar as coisas lá. Você não estava? Enfim, tinha mais uma pessoa só comigo, camboneando, e o Exu Tranca-Ruas foi lá no local para fazer um acordo com o Exu, o guardião, quem tomava conta de lá, né? Daquela área toda, porque no mundo espiritual tudo isso tem toda uma regência, né? Cada lugar. Então, os espíritos que iam para lá, eles estavam sendo recolhidos por quem? Por esse Exu guardião daquela área de lá. Então, o Exu Tranca-Ruas foi lá, né? Eu incorporei o Exu Tranca-Ruas e aí ele foi se comunicando mentalmente com o Exu que é o guardião daquela região, e ele foi falando, então nós vamos fazer um acerto. Eu quero assim, assim, assado. Pediu algumas oferendas, umas farofas, umas bebidas e umas coisas. E entre todas as coisas que foi combinado da minha mãe como dona da casa entregar, entre as coisas, tinha um item que era muito importante para esse Exu guardião, que era um anel, ele queria um anel dourado com um sol. Então, tinha aquelas oferendas normais de farofa, bebida, charuto, um monte de coisa, mas o mais importante era o anel dourado com o sol. Guardem bem essa informação. Aí foi feito o acordo, foi feito o acerto, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Levamos, né? Como eu já falei, os materiais foram despachados no Campo Santo. Foi tudo. O espírito, tinha muitos espíritos presos ali que foram libertados graças a esse procedimento que a gente fez e encaminhados, né, para o mundo superior ou para o seu local de merecimento. Bom, aí tudo bem, ficou tudo ótimo, a casa ficou muito mais tranquila, muito mais leve o ambiente, ficou bem melhor. Aí depois de alguns meses ou alguns anos, a minha noção de tempo é péssima, a gente estava lá na mesma casa, porque era uma noite de Natal. Vai vendo o enredo, que essa história é muito legal. Era a noite de Natal. Então estava toda a família lá, nós viemos também. Um monte de gente na casa, muita gente, muita comida, muita bebida. Bebida assim, né? Refri, cerveja, de boa. E, enfim, quando deu, vai marcando, quando deu meia-noite, toca a campainha. Eu estranhei, porque já tinha todo mundo chegado. Eu que estava mais perto da porta, eu fui abrir. E foi o Arthur pequeno, né, que estava. Não, foi uma criança. Foi uma criança, não tinha adulto. Enfim. Não lembro. Eu sei que eu fui lá e quem depois me ajudou foi o Arthur, que eu falei para ele chamar a minha mãe. Enfim. Aí vai vendo. Fui atender a porta. Cheguei lá,
que tem a porta e lá na rua é o portão, né? A casa tem um recuo meio grande. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor aparentando na faixa de uns 45 a 50 anos, bem moreno, não chegava a ser mulato, mas era bem moreno mesmo, com um bigode, um cavanhaque escuro. Ele estava vestido com roupa social, não usava terno, mas a camisa era social, gravata, fina. Era um cara fino, parecia assim um advogado, alguma coisa assim. E a roupa não era preta, não, era marrom escuro, cor de café, assim, mas bem elegante. Você via que era um tecido, desses tecidos mais caros, assim. Calça social, sapato, todo alinhado, senhor. Aí eu falei, pois não. Aí ele falou assim, olha, eu vim ver se vocês têm comida para doar, porque eu cuido do pessoal aqui. Olha, se você vai entendendo, né? Eu cuido do pessoal aqui da região e tem muita gente com fome. E eu queria ver se vocês têm comida para esse pessoal que eu cuido. Ele me falando assim, e a gente, cara, nessa época eu já tinha mais de 20 anos, né? Né, no mundo, no caminho da espiritualidade, na prática. Então a gente pega essa esperteza, né? Porque ele estava falando para mim, mas a maneira como ele me olhava dava a entender que tinha um sentido a mais, além do que ele não era o banal, né? Não era o trivial. E ele falando assim, então, eu vim ver se vocês têm, né, algo para colaborar aí com o pessoal que está com fome e tal. E ele olhava para mim assim, cara, na boa, a gente já tem o hábito de ajudar sempre que a gente pode, mas nesse caso específico, ainda noite de Natal, mas tinha tanta comida, mas tanta comida, que se todo aquele pessoal ficasse lá comendo, ia dar comida para uns 3 dias ainda. Porque lá na casa da minha mãe e da minha avó, geralmente é assim, né? Então eu falei, claro, tem comida sim, como não? Vamos lá, vamos buscar. Pedi para ele esperar um instante e tal. Fui lá, falei com a minha mãe. Mas eu já tinha entendido que tinha uma coisa ali. Eu não tinha entendido o todo, mas o jeito dele falar, já eu estava entendendo que era algo, né? Com mais de um nível, 2 níveis de realidade. Aí peguei bastante comida que tinha sobrado, tinha de tudo lá, né? Peru, frango, de tudo. Aí levei aquela sacola para ele, um monte de comida. E quando eu fui entregar, olha só, ele falou, olha, eu vim aqui buscar comida, mas eu vim aqui também para conhecer vocês. Porque olha como é que ele falou. Eu passei em tudo quanto é casa aqui dessa região e ninguém quis ajudar, ninguém quis dar comida para o pessoal. E vocês foram os únicos que deram. Ele falou assim, olhando para mim com aquele... É um olhar brilhante. A gente sabe quando tem essa coisa porque é um olhar diferente. Que a pessoa fala tipo assim, você está entendendo, né? E aí, no que ele estava falando isso, eu olhei na mão dele e estava o quê? O anel dourado com o sol. Então, o que que era, né? Justamente o Exu guardião que estava que tomava conta daquela região, que veio conhecer quem tinha feito aquele acordo com ele, né? Eu não sei se ele estava materializado, eu não sei se ele incorporou naquele corpo, eu não sei como é que ele fez aquilo, mas o fato é que ele fez. E a única testemunha que eu tenho é o Arthur, o pequeno Arthur, que devia ter uns, sei lá, 6, 7 anos no máximo. Não, tinha menos. Menos?
Eu sou péssimo com as questões de 4 anos tempo. quando aconteceu isso. E quando tirou as coisas, ele estava grávida dele. Ah, é verdade. É verdade. Ela não pôde ir porque ela estava grávida do Alan. Do Arthur. Do Arthur? É? Ah, enfim. Vocês entenderam. Questões de data, vocês perguntem para ela. Mas, de qualquer forma, o que é mais interessante de tudo é vocês verem que muitas vezes pessoas que não são, né, muito da área da espiritualidade, não tem essa vivência, não tem oportunidade, mas quem está ali toda semana trabalhando e tendo esse envolvimento, né, com o mundo espiritual, a gente vivencia coisas muito interessantes, muito extraordinárias, como essa que eu acabei de relatar. Não é? É, mas lá no Alto da Compadecida, no filme, né, eles mostram também, né? Sim, Tem uma mística, sim. assim, de falar que o Mestre Jesus e a Mestra Maria também, né, se disfarçam para pedir as coisas e testar as pessoas. No finalzinho do filme, eles falam que Jesus se disfarça em mendigo e anda pelo mundo para conhecer a humanidade. Nesse caso, não foi Jesus, né? Deixando muito claro. Fazendo secretismo. Aí eu tenho o João Grilo fala, é João Grilo, né? Ele fala, eu nunca vi um Jesus moreninho, que ele dá risada, assim, também bem terrível, né? Mas há essa mística mesmo, né? As pessoas sempre dizem que há testes nesse sentido, né? Tem. A gente, num dos episódios passados, eu falei sobre as questões da mediunidade, né? E, cara, ser médium de corporação, trabalhar toda semana, cansa. Não é que cansa, assim, o serviço ou o tempo que você dedica ao sagrado, não é isso. O que cansa é o trabalho mediúnico em si. Tem um gasto, tem um dispêndio de energia vital muito grande. Mas tem suas recompensas, né? Teve um outro episódio, foi uma da... Olha, a gente tem terreiro aberto há quantos anos? 22? É melhor perguntar primeiro... Olha lá, tá vendo? É melhor sempre perguntar primeiro, que se for data... 23 anos. Nesses 23 anos, se eu não compareci uma ou duas vezes, foi muito. E uma delas foi quando eu tive que ir para a cidade de Assis, no interior de São Paulo. Aliás, uma cidadezinha maravilhosa, muito legal. E eu fui lá para apresentar um trabalho num congresso de ciências da religião, né? Por causa do mestrado que a gente fez. E então me convidaram para palestrar nesse congresso. Aí tinha que passar o fim de semana lá, então eu não fui na gira, né? Que a gente faz o trabalho espiritual, a gira, de sábado à noite, porque tem muita gente de São Paulo que trabalha, então acabou ficando de sábado à noite. Aí eu estava lá em Assis, e os trabalhos espirituais acontecendo, né? Sob o comando da suma sacerdotisa aqui. Isso foi uma provocaçãozinha. Ela fica braba quando eu a chamo de suma sacerdotisa. Mas é o que ela é. É bom já ir se acostumando. Enfim. E eu estava lá sábado à noite, não tinha nada o que fazer, ainda ia participar do evento no dia seguinte, então não podia voltar também. Bom, saí, fui dar uma volta. Aí encontrei um barzinho assim super, super chique, assim, elegante, aquele tipo que a gente gosta de decoração, que é feito a construção com os troncos de eucalipto, assim, tudo rústico.
e era uma cachaçaria, só tinha cachaças finíssimas, cachaças artesanais, maravilhosas. Aí foi o lugar mais interessante, falei, tá bom, para passar o tempo, sentei lá, estava tocando uma musiquinha boa, pedi uma cachaçinha artesanal, né? Naquele dia especificamente, peguei um cigarrinho, tinha levado um Gudan para qualquer eventualidade, né? A gente já sabe que às vezes acontece, apesar de eu não ser fumante, mas eu levo porque às vezes alguma entidade precisa para alguma coisa, né? Então, tô lá degustando minha cachaçinha, fumando um gudanzinho, daqui a pouco quem que aparece ali na outra cadeira? Senhor Exu Tranca-Ruas. É, porque como era dia de gira, né? Ele já estava me acompanhando mesmo. E acho que por eu ter esse hábito de toda semana, trabalhar e liberar essa energia mediúnica, esse ectoplasma, eu devia estar com ectoplasma sobrando. O fato é que nós ficamos ali bem 1 hora, pelo menos, conversando, como estamos aqui, ó, né? Porque eu liberei essa energia, né? Então eu percebia muito claramente, assim, do mesmo jeito que ela está aqui, eu estava conversando com ele. E o pessoal que estava lá no bar me via, obviamente, falando sozinho, né? Para eles, eu devia ser um maluco qualquer falando sozinho. Mas e foi, aliás, Era cachaça, né? Os caras falaram, não, e pior, né? Foi no final, nessa 1 hora, foram duas coisinhas assim desse tamanho de cachaça, quer dizer, nem bêbado podia dizer que eu tava, né? Falar que eu tô bêbado. já chegou, né? E então foi uma das conversas mais interessantes, assim, porque geralmente o que que acontece? Eu incorporo, então eu não tenho como conversar. E dessa vez nós tivemos essa oportunidade. Papo cabeça. Então são as coisas da espiritualidade, né? Só quem é mesmo quem vive nesse outro mundo é que sabe como é que é. Então é importante, eu acho, a gente falar essas coisas, porque às vezes a pessoa, principalmente os jovens, estão nascendo muitos jovens, tem muitos jovens aí na faixa de 16, 18, 20 anos, com mediunidade, mas ou às vezes tem medo, como eu tinha. Eu morria de medo. Aliás, depois vou contar mais um caso sobre essa questão do medo, mas então ou o jovem tem medo às vezes, ou não tem informação. Então é importante a gente falar para esses jovens que têm percepções, sentem presenças espirituais, têm sonhos, acordam no meio da noite, vêm seres espirituais, seres extrafísicos, ou que têm projeções extrafísicas, para procurarem lugares sérios, lugares bem conceituados, para poder se informar e para poder desenvolver essa mediunidade, porque, como eu falei, tem um lado, dizer, é cansativo a gente estar lá toda semana, por um lado mas por outro lado, o que a gente ganha de vivência, o que a gente ganha de conhecimento, deles estarem lá toda semana falando pra gente, ensinando, trocando ideia, orientando. O que foi? Deu ruim? Bom, se vocês perceberem, houve uma pequena pausa aqui. Vocês vão ver que tem uma falhazinha de continuidade,
Porque toda vez que eu começo a falar sobre essas coisas, que as pessoas chamam de sobrenatural, mas para mim, para nós, é muito natural, aconteceu uma falha sobrenatural numa das câmeras, que segundo o nosso técnico, Júlio, do podcast, nunca tinha acontecido antes. E foi meio inexplicável. Mas essas coisas acontecem mesmo perto de médiums, como eu estava falando, isso é comum. Fenômenos em aparelhos eletrônicos é bastante comum, né? E o que eu estava falando, assim, para esses jovens todos, é que procurem cursos para poder desenvolver esse dom que foi dado, né, por Deus, pelo Ser Supremo, para que eles possam ser uma bênção no mundo, que é o que se espera deles, né? É o que se espera de todos os médiuns. E todos os seres humanos têm alguma capacidade mediúnica, isso é fato. Só que às vezes nem fica sabendo, né? Você precisa ter um trabalhinho de autoconhecimento para perceber qual é o dom do Espírito Santo que você recebeu. E então nós temos o excelente curso, está começando o excelente curso de espiritualidade cósmica no Instituto Ubiratã. Tudo que você quer saber sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre vida após a morte, sobre o mundo espiritual, sobre a região umbralina, quem vai, quem fica, quem volta, tá tudo lá. Então, quem quiser, entra no Instagram e a gente destrincha isso aí, tá? E eu ia falar uma coisa também que é importante. Os médiums, muitas vezes, eles são mais medrosos quando são crianças. Justamente porque, muitas vezes, eles têm as percepções, eles sentem presenças espirituais, eles veem vultos, eles veem espíritos de pessoas desencarnadas, né? Eles percebem seres elementais na natureza, influências elementais. Eu vou contar 2 casos para vocês, ó, rapidinho. Um de medo, porque, como eu estou falando, né, a gente tem a percepção, mas a gente não tem o entendimento. Então, o caso de medo é o seguinte: quando eu era criança, a minha mãe tinha uma amiga que era a madrinha do meu irmão mais novo. E eles eram umbandistas. Aí, todo ano, no Réveillon, ela convidava minha mãe para ficar no apartamento dela, na praia. Eu não lembro onde era um lugar meio chique, assim. Que cidade eu não lembro. Talvez em Santos. E aí tinha aquele Réveillon na praia, com, obviamente, aqueles terreiros todos, né? Aqueles trabalhos. Antigamente. Festa. Réveillon. Réveillon tem festa de Iemanjá. Muitas vezes. E, enfim. E eu não sabia nada disso. Eu tinha formação católico, aquele católico chutado que nem vai à missa, católico não praticante. E aí, de repente, eu me via no meio daquilo tudo, aquele monte de gente vestida de branco, vela, atabaque, e eu, né, com mediunidade, aqueles atabaques começavam a dar aquele estado de transe, e daqui a pouco os caboclos começavam a bradar. Ei! Pensa numa pessoa com medo. Mas olha, era um pânico tão absoluto que eu tinha vontade de fazer buraco na areia e me enterrar dentro, só para não ouvir aqueles brados dos caboclos. Porque você perceber aquela força e não entender é assustador. Então, o que eu estou falando é assim, para todo mundo que está ouvindo, se você tem essas percepções, procura a gente, ou procura algum lugar sério, né? Faz um curso, se informa. Só de você se informar, já
a maior parte do medo já começa a desaparecer. Eu sei porque eu passei por tudo isso, né? Imagina eu, criança, lá naquela casa que eu falei para vocês, de noite, na hora de apagar a luz e subir para os quartos, pela escada. Rapaz, mas eu sentia a galera toda atrás de mim. E aí o que eu fazia? O errado, né? Eu corria. Eu corria pela escada acima e você sente os espíritos atrás de você, né? Querendo falar, querendo que você faça coisas e tal. Então, quando eu resolvi enfrentar tudo isso, foi que a minha vida começou a melhorar. E eu comecei a estudar sobre espiritualidade, depois conheci o espiritismo, depois conheci a Umbanda, e aí foi cada vez melhorando mais. Eu ia falar um negócio bem engraçado, que nós já falamos aqui do sexto sentido, né? Sim. E o sexto sentido, olha que interessante. Algumas vezes o menino vê alguma coisa à noite, mas ele vê muito durante o dia, quebra até esse paradigma de que só no escuro que acontece alguma coisa, né? Ele dorme até na barraca, tem uma hora que ele dorme na barraca, né? Mas ele vê muita coisa durante o dia. Sim, sim. Porque tem essa mística, principalmente para criança. Né? Apagou a luz. É só quando apaga a luz. Mas não, é o tempo todo. Ó, eu vou falar uma coisa. Quer ver? Ela falou do dia. Eu fui ampliar umas fotos antigas, muito antiga, de quando eu tinha uns 4 anos, 3 anos, lá de Piraju, onde o meu avô morava. E ele morava numa chácarazinha, que você, da estrada, você tinha que descer assim para chegar na casa, andar uns 50 metros, uma coisa assim. Então tinha umas plantações, um monte de coisa. Até chegar. Tinha uma outra casa que geralmente estava meio vazia e depois chegava na casa dele. Eu lembro direitinho. E aí, toda vez que a gente chegava lá para visitar, quando eu ia descer, os meus pais desciam na frente, né? Que geralmente era assim, os adultos iam na frente e as crianças iam atrás. E aí eu e minha irmã, a gente ficava mais para trás vendo as coisas. Ah, ali ó, tem um pé de jabuticaba, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo e tal. E os adultos já estavam lá na frente. E nisso, quando a gente ia lá, sempre aparecia um garotinho. Garotinho, mais ou menos da minha idade, com aquelas roupinhas bem do interior mesmo, sabe? E ele vinha, ele via a gente, mas ele... Sabe, essas crianças são muito tímidas do interior? Então ele via a gente, ele brincava assim, mas ele também fugia e ele entrava correndo como se fosse avisar o meu avô. Então ele falava, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Ficava repetindo isso. E ia correndo na direção da casa. Só que como ele corria, quando eu ia ver, ué, cadê o garoto? Não estava. E aí isso acontecia todas as vezes que a gente ia lá. Eu e a minha irmã víamos. E ele sumia. Quer dizer, só que como tinha 2 casas e tal, a gente vai ver que é um vizinho, alguma coisa. E aí nós fomos perguntar para os meus pais, assim, agora, recentemente, falaram, não, mas não tinha garoto nenhum lá. Então, provavelmente, né, era um espírito. Né? Que assim, engraçado, né? Ele não se apresentava, não falava nome. Não, ele vinha brincar com a gente, mas ele era tímido, então quando a gente ia falar com ele, ele fugia. Ele fugia. E mais um paradigma interessante, além desse de dia, é que só uma pessoa vê, não é assim não. Porque quando a gente era criança, eu e a minha irmã também, estávamos eu, minha irmã e mais 2 crianças, estamos em 4. Subindo o morro lá do sítio, e dessa vez fomos nós que deixamos os adultos para trás, porque o morro era muito íngreme. Então, os pais estavam para trás, eram os meus pais e outro casal, que era comadre da minha mãe.
e o marido dela, então eles tinham 2 filhos. Então, eram 4 crianças que subiram correndo no morro, subiram na frente, e os 4 adultos ficaram para trás, porque a gente subiu correndo. Quando a gente chegou no alto daquele morro, e era de dia, era 10 horas da manhã, sol pleno. Quando a gente chegou no alto do morro, nós quatro vimos como se fosse um comboio de carroças de ciganos. Cara, mas eles estavam vestidos a caráter, com roupas como se fosse daquela época de, sei lá, 200 anos atrás. E tinha carroça que era puxada por cavalo, tinha carroça que era puxada por boi. E eles lá se movimentando e falando e tal. E um que tinha um olhar muito sério, assim, olhou pra gente, assim, com aquela cara séria. E aí, os 4 ali com aquela cara de besta, né? Mas assim, uns 10 metros da gente. Mas no alto do morro, nem era estrada lá, não tinha nexo aquilo, mas eles estavam lá, tão sólidos quanto qualquer outra coisa, assim, para o nosso olhar. Então nós 4 vimos e nós 4 descemos correndo para chamar, logicamente, os adultos, né? Venham ver os ciganos, tem um monte de ciganos ali e tal. Quando eles chegaram lá, imagina se eles acharam os ciganos, né? É claro que não. Então isso aí é mais uma coisa, um fato, para ver que os espíritos podem ser vistos, sim, à luz do dia, e frequentemente são vistos à luz do dia, e pode ser visto por mais de uma pessoa, sim, porque a criança ela tem a percepção mais aflorada mesmo. Menos filtrada. É. Foi bem no alto do morro lá do sítio, foi muito legal esse dia. Minha irmã lembra até hoje. Eu sei, eu já vi ela também. Então, para você ver. Você descobriu, como assim? Não tinha ninguém, né? Foi muito interessante. Falar, não, existia, né? Só que não tinha corpo físico. Como também muitas crianças têm amigos imaginários, né? Elas veem a pessoa. Então, são imaginários? É aí que fica a pergunta. Os pais acham mais confortável pensar que são imaginários do que pensar que é um espírito de uma criança desencarnada. Aquele caso das crianças daquele filme da bomba dos terroristas que entram na escola. Putz, esse filme é bom, hein? Eu não lembro o nome. O Milagre de Cokeville. Olha! Depois, anota aí. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu juro por Deus, eu não lembrava do nome do filme. Isso foi puramente mediúnico. Eu estou tentando lembrar desse nome há muito tempo, porque eu queria falar aqui. Então vamos por esse hoje. Então, anota. É o Milagre de Cokeville. Coke de Coca-Cola. Cara, eu tô bege. Te juro. Eu não lembrava... Eu lembrava do filme e não conseguia lembrar o nome. Aí a gente liga a anteninha mediúnica e a rapaziada dá uma força. Enter, né? É um filme verídico, né? Conta a história de terroristas que entraram numa escola infantil com bombas. E no final uma bomba ela meio que explode, mas explode meio falha. Você vai falar o filme? Não, você vai contar isso das crianças. E depois de um tempo, as crianças começam a contar para os pais quem eles viram ali naquela situação. Eles chamam de anjos, mas eles vão contando e são antepassados que as crianças viram. Porque o mais legal desse filme, já ficou como dica de filme? Então, dica de filme, Milagre em Cokeville. O mais legal desse filme é que quando termina o filme em si, eles põem os depoimentos das pessoas reais que estavam lá. E é aí que eles falam, nessa hora dos depoimentos, que eles falam que eles viram. Eles descrevem como anjos, mas às vezes os anjos eram os antepassados, a avó, a bisavó,
ou parentes que já tinham desencarnado, que ajudaram de muitas formas para que não acontecesse uma tragédia lá. Muito interessante. É muito emocionante. E a maioria, alguns, pelo menos os casos que eu lembro, as crianças não tinham referência anterior das pessoas que elas viram. Elas ligaram as pessoas que elas viram depois, vendo fotos e tal. Aí, mas eu vi essa pessoa, estava lá na escola, aí alguma coisa aparece assim, né? E isso é interessante porque a gente, toda vez que os filhos saem de casa, né? Sempre reza, sempre há uma preocupação com os filhos. Acho que é uma coisa mais dos filhos, assim, né? E quando a gente tem fé, né, como esse tipo de situação, por exemplo, te traz uma paz, assim, bom, nada acontece por acaso e nada que não esteja escrito. Então, se acontece alguma fatalidade, é porque tinha que acontecer mesmo e a gente, às vezes, na época não entende, vai entender depois, né? E esse filme mostra, então, essa questão de que quando não tem que acontecer, não vai acontecer, né? Porque, de alguma forma, a bomba não estourou, não explodiu. E se tivesse explodido, provavelmente não ia sobrar ninguém ali, né? Das pessoas que estavam lá, das crianças, né? Então, a gente, colocando, assim, assistindo o filme, que é a dica do filme de hoje, a gente vê, assim, o quão é importante, até quando os pais param e mostram fotos ou falam dos antepassados, porque isso traz uma certa proteção diferenciada, né? Sim. A oração de anjo de guarda, que muitas vezes são as avós que ensinam, essa tradição é muito interessante. Isso tanto vindo dos mais velhos para os mais novos, como o contrário, que nem eu estava falando. Nós temos esse hábito, que nem eu fiz essa semana ainda, de pegar fotos antigas, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, tios e tal, e a gente tem a galeria da família, né? Tem um lugar da casa, um saguão grande, onde a gente vai pondo essas fotos todas dos dois ramos. E isso, de várias formas, é bom porque porque dá um sentimento de continuidade, né? Você vê gerações anteriores que vieram, aí os mais jovens, depois vai vir outra geração. Então, esse sentimento de continuidade é muito importante. E desenvolver o respeito, né? E a admiração pelos antepassados, conhecer, olha, esse aqui foi seu avô, esse aqui foi... Não, essa aqui foi sua avó, esse aqui foi seu bisavô, assim, assado. Falar um pouco da história deles é muito bom para os mais jovens, né? É muito importante. E desenvolve um sentimento de continuidade da família mesmo. É interessante. Então, é isso. Se vocês que estão assistindo gostarem dessa abordagem que eu estou fazendo hoje, né? Dos causos da espiritualidade. Não é caso de família. Não, é caso de espiritualidade. Casos reais, né? Na questão da espiritualidade. Nossa, o que a gente mais tem é isso, cara. Daria para falar um ano sem parar. Porque toda semana acontece algum, né? E então, se vocês gostaram, manda aí, né, mensagens, coloquem nos comentários, que aí a gente retoma nas próximas sessões, né? Nos podcasts. Uma coisa também, pessoal, é assim, a gente sabe que as pessoas têm uma vida corrida, às vezes não dá para assistir o podcast todo, e o Nohan tem uma precisão. Então, ele coloca, se você vai levando o cursor, a mudança de assuntos, o que é muito bom. Porque às vezes você fala, poxa, eu quero assistir isso especificamente, eu quero assistir de novo alguma coisa, né? E aí dá para ir direto naquele assunto que te vídeo que tem isso é muito bom. A gente sabe Ajuda. que muitas vezes não dá para assistir tudo, ou naquele momento,
ou mesmo que há um interesse em revisar alguns conceitos, então pode ir direto, vai levando o cursor, ele muda, tá? Eu andei até analisando isso para ver as estatísticas, né, de visualização. Então, o Nohan é muito técnico, né, o nosso editor. Ele outro dia falou, muito obrigada quem agradeceu, mas a gente tem que agradecer sempre quem ajuda. Quem nos ajuda. Então, o livro foi o filme foi o Milagre de Cookville. E... Livro? Vai falar do livro? Vamos lá, depois falar da dica final. Engata aí. A dica final não é no final? No final, mas não tem tarde. Vamos lá. Dica de livro. Para Siddhartha, escrito por Hermann Hesse. Pessoal, não vai confundir com Rudolf Hess, tá? Rudolf Hess é lá da Alemanha nazista e tal. Tem gente que confunde, umas pessoas já me falaram isso. Eu não vou ler esse livro porque ele era nazista. Não. Esse é Hermann, o outro é Rudolf, tá? O Hermann Hesse escreveu vários livros importantes. Tem esse aqui que se chama Siddhartha, tem um outro que se chama Demian, muito legal. Tem o Lobo da Estepe. Tem vários livros bons. Esse aqui que eu trouxe, eu acho que ele fala muito sobre a espiritualidade, mas num sentido mais amplo, mais existencial, sabe? Principalmente o viés das religiões orientais, né? Tanto o brahmanismo, né? O hinduísmo, como também o budismo. Então ele é um livro bem... Ele é escrito de uma forma leve, que você vai... É sobre a vida de um personagem que se chama Siddhartha, né? Desde o nascimento até praticamente o desencarne dele. E durante essa vida toda ele vai buscando o quê? A iluminação, né? Ou seja, esse despertar dessa luz interior, desse, né, eu verdadeiro, desse eu divino, enfim. Então, nesse trajeto, ele vai percorrendo várias formas de buscar o sagrado. E ele vai, o autor vai colocando, isso é legal porque eu aprendi isso, mas ao mesmo tempo não aprendi aquilo. Esse sistema é bom por isso e não por aquilo, mas tudo isso dentro da história. Não é um livro chato de ler, é um livro até leve. Apesar de ter conceitos importantes, ele é um livro leve e agradável de ler. Tem bastante ação, bastante enredo, né? Porque o Siddhartha, vou dar um leve, não é um spoiler, mas ele é um cara que ele nasce numa família extremamente religiosa, né, de brahmanes, e aí ele é um cara muito inquieto. Então o brahmanismo, não está me satisfazendo. Aí ele vira, como se fala, um samana, né, aqueles caras que vivem nas florestas e só praticando meditações e coisas assim. Aí ele chega num ponto, não, isso aqui também não satisfaz. Aí ele vai para o mundo, então vamos ver se no mundo eu encontro, e vai indo. Então é essa busca, né, que é um pouco a busca de todo ser humano, né, pela verdade última, né, pela identificação do Atman com o Brahman, né, da centelha divina com o Ser Supremo. Então é um livro bastante interessante. É a editora Record e eu recomendo. Siddhartha. Com S, por favor. Beleza. Vamos agora. Eu vou atender agora ao pedido de um ouvinte. É mesmo? É. Que ouvinte é essa? É, chamada Evani. A famosa Dona Evani. A Dona Evani estava brilhando no palco hoje, viu? Fez um show lá no Lar dos Velhinhos. Parabéns pra você. Né? Como sempre. Dona Evani, a diva, né? A diva dos palcos. Evani é a diva. E vamos achar que o nome dela é a diva, né? A-D-I-V-A. E
falou que ela gosta muito da questão da relação do sagrado feminino com as fases da lua. Né? E eu já falei alguma coisa, eu falei um pouco rápido. Então, vou detalhar um pouquinho mais. Esse é um material que é exclusivo lá, nosso da Hierosofia, né? Porque é desenvolvimento meu. Então, a gente pode considerar que algumas culturas trabalham com roda do ano, principalmente a celta, né? Então, a roda do ano é o ano dividido em 4 tempos, que são as estações do ano, né? Então, nós temos, girando no sentido horário, verão, outono, inverno e primavera, certo? O sagrado masculino, ele se movimenta e ele se transforma, ele tem a sua modificação de acordo com o sentido horário, tá? Então, a gente tem ali o verão, que seria o jovem, né? O outono, um homem mais... Velho. Um homem maduro. Né? Ancião. Aí aqui, no final, já é a parte do subterrâneo e depois um renascimento, no sentido horário, né? Para mostrar a questão muito da relação do sol. Sim. Né? Quando está no inverno, o sol está menos intenso, porque o simbolismo do sagrado masculino é o sol, né? E trabalhando inúmeros estudos e tal, a roda feminina ou da deusa não encaixava, né? No sentido horário. E daí um dia me veio um insight, a gente estava aqui em Santa Isabel, não morava aqui ainda, por causa de uma cena do filme do Código da Vinci, e me veio o insight que, então, o movimento feminino, do sagrado feminino da deusa é o inverso, ele vem no sentido anti-horário. Então, ele começa aqui, né, nesse momento, ele começa no subterrâneo, ele vem para a questão de uma moça, né, depois o aspecto, que é o aspecto da lua crescente, o aspecto da lua cheia, o aspecto da lua minguante, começando aqui, então, para depois fazer o ciclo, né? Então, a gente pega aqui verão, primavera, inverno e outono, que é o contrário, certo? Cada uma das estações do ano, ela tem uma ligação com um elemento. Então, a gente tem aqui, obviamente, que o verão é o fogo, o sol intenso, né? A primavera é o ar, porque há realmente uma renovação de ar, de movimentos, né? Às vezes até vento, correntes, renovação de plantas. O inverno é a água, tá? Ele tem a ver com a água, a emoção, porque as pessoas muitas vezes têm uma emoção mais forte no inverno, né? Tem às vezes, dependendo do tipo de inverno, inclusive, depressão. Tem muitos lugares que chove no inverno. Aqui em São Paulo, não tanto, aqui na região sudeste. Mas a região nordeste é o momento da chuva, né? Essa semana, por exemplo, está chovendo em vários lugares do Nordeste. Nós estamos aí batendo as portas do inverno. E o outono, ele tem a ver com a terra, tudo a ver com terra, né? Porque no outono as folhas caem, muitas flores caem, tem um vento muito intenso. O vento vem muito primavera e vem muito do outono. Aqui no outono é um vento para balançar os galhos e cair as folhas que já estão antigas, as flores, para poder adubar a terra. Aí começa o ciclo todo de novo, né, novamente. Porque os ciclos vão se renovando, é uma renovação. Pensei que você perguntar. Não, estou arrumando aqui. Então, por que a gente relaciona esses ciclos com os elementos, com arquétipos, tá? Porque é mais
fácil da gente entender o nosso papel, o nosso movimento, de acordo com o movimento do tempo, né? As fases da vida, é mais fácil da gente entender assim. Então, eu vou começar pela lua crescente, que fica mais fácil, né? A gente nunca tem, quando falamos em ciclos, o momento X que acontece tal coisa. A gente acha engraçado, né? Quando entrou o verão, né? Entrou o verão. Começa dia 21, o inverno começa dia 20 ou dia 21 de junho, a tal hora, a tal minuto, né? Isso não é assim que acontece, né? O que acontece? Acontece auges, né? E inícios marcados no tempo só. Então, a gente tem o inverno, ele já começou, mesmo quando a gente estava naquele calor. A natureza vai se preparar para aquele tempo, né? Como os ursos que hibernam, eles já se preparam para esse tempo. Então, há sempre uma fase que é de mutação, né? E no meio, então, vamos dizer que o verão começa aqui. Aqui seria o auge do verão, mais ou menos 40 dias depois. Se são 3 meses, então nós temos 3 meses, ou 30 dias, 120 dias, né? Não, falei bobagem. Nossa, gente, desculpa. 3 vezes 3, 90. Falei bobagem. São 6 meses. A gente tem aos 40 dias, 45 mais ou menos, o auge da estação, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o início de fevereiro, e fevereiro geralmente é um mês muito quente, seria o auge do inverno, do verão, perdão, para nós aqui. Posso falar uma coisa legal? Você estava falando sobre os ciclos, né, solares e tal. Quem observa a natureza percebe a perfeição do Criador em tudo. Você mencionou os ursos, né? Pois veja que coisa maravilhosa, porque lá onde tem os ursos, naqueles rios gelados, tem salmão, truta, dos peixes, né? E eles sobem o rio para desovar mais próximo das nascentes, porque a água é ideal para desova. E no processo de subir aquelas corredeiras, eles gastam tanta energia que depois da desova, eles descem assim, estão tudo meio atordoado assim. De forma que é muito fácil para os ursos pescarem os peixes e comerem. Então, exatamente na época da desova, e depois que os peixes, na sua maioria, principalmente os mais velhos, já cumpriram a sua função biológica, eles vão servir de alimentos para os ursos, para o urso poder engordar, para ele ter gordura, para poder hibernar durante o inverno. Então é uma sincronização perfeita, né? É igual as folhas que caem no outono, né? Cai para alimentar a terra, vai ficar na terra, para ela apodrecer, ser comida pelas minhocas, para na primavera o humus de minhoca fortalecer as árvores e começar tudo de novo. É maravilhoso, né? É bem interessante para quem trabalha com isso, para a gente que observa. E aí, nós não temos uma conexão da deusa direta com as estações do ano. O que a gente tem seriam com macroluas, né? Então, cada estação do ano seria uma macrolua. O verão, a lua nova, porque a lua nova estaria, por exemplo, o subterrâneo feminino, né? E o verão é um momento muito do fogo intenso, que é um elemento masculino. Então, vai pela interação dos elementos. A primavera é um momento ligado ao ar, já falei, e a lua crescente. Aqui o inverno, lua cheia e água. E aqui, então, o outono, a terra e a lua minguante, tá? Então, foi fazer um ciclo de 4 macroluas, que não tem nada a ver com a fase da lua, que dura 29 dias e tal, né? Esse é o ciclo do ano.
conectando assim, tá? Então, em termos de arquétipos, a gente teria aqui na lua crescente arquétipo, gente, que é o quê? Arquétipo é uma forma de representação que dá o tom de comportamento, o tom de como a gente analisa as coisas, tá? Então, não é que as mulheres na primavera estão dessa forma, não. A gente teria um arquétipo de uma moça mais jovem, que aqui já menstruou, né? Então, começa o seu ciclo de vida adulta. Então, eu disse outro dia, aí, 2 ou 3 podcasts atrás, que aqui é uma questão muito ligada, né, essa fase, à coragem, né? Porque quando você está com a força da juventude ali, tem a ver com descobrir o poder da sedução, né? Para melhorar um pouco a autoestima, a lua crescente, sedução, tá, gente? A gente acha que a lua nova não é. A sedução é uma arma, é uma manipulação de alguma forma. Positivo muitas vezes, mas ela não deixa de ser uma manipulação. É um truque, né? Vamos falar. Não vamos ser tão rigorosos, né? Então, aqui é isso, né? E para que isso? Para atrair, então, um elemento oposto, né? Vamos dizer assim, o elemento masculino, né? O Deus, para poder gerar uma nova vida, que, então, nasceria aqui no inverno, certo? Então, esse arquétipo do inverno é o arquétipo da mãe. Ah, mas você está falando que, então, só mulheres que pariram. Não, gente, eu nem estou falando exclusivamente de mulheres, tá? Que teve o arquétipo feminino. O arquétipo é o da mãe. Então, que vai fazer o quê? É o sentimento do ninho, de cuidar da casa, de ficar até um pouco mais, às vezes, protegendo, pensando em alimentação, né? Tem profissões muito ligadas, inclusive, a cada uma das fases da lua. Então, a lua cheia é a lua que sai um pouco do eu, que é a coisa da lua crescente, e ela passa a compartilhar, a cuidar, é muito do cuidado, da alimentação, da nutrição, do acolhimento, a parte do acolhimento das pessoas, trabalhos voluntários, muitos aqui, outros vêm para cá, né, para a lua minguante. Então é esse momento lua cheia. Você está cheia dessa energia, você também tem uma vontade de distribuir, alimentar as pessoas, e não é só comida. Então a espiritualidade, muitas vezes, a própria espiritualidade ligada à religião, também está ligada à lua cheia, né? Porque quer alimentar as pessoas de Conhecimento, sabedoria, de fé, né? E aí, então, a gente caminha depois para a lua minguante. A lua minguante, gente, é a lua onde se começa a pensar muito em 2 aspectos. Uma é uma revisão daquilo que eu posso ainda produzir na minha vida e muitas vezes, por ser, aqui nós estamos na fase da primeira menstruação, aqui a gente estaria no oposto à fase da última menstruação, né? Que é a parte da menopausa. Então, o que você começa a vivenciar nessa etapa da menopausa? A questão da liberdade de você, uma outra liberdade, né? Uma liberdade de você, então, assumir a sua sexualidade já sem a questão, então, ligada ao receio de ter mãe novamente. É o momento de você fazer coisas que você gostaria de ter feito, às vezes não fez, porque adiou, de acordo por com causa a dos necessidade, filhos. cuidado, né, dos filhos. É uma fase onde você se vê com coragem de assumir os seus desejos, o que aqui, muitas vezes, como você, né, aqui é uma jovem não vai se assumir madura, porque nem ela tem que passar aqui, ó, por isso aqui tudo, né, tem que ir para o oposto. Então, também entender os seus desejos, assumir suas vontades com V maiúsculo, né? Fazer planos para fazer aquilo que não conseguiu realizar antes, mas, ao mesmo tempo, se desapegando daquilo que não precisa mais, né? Se a gente pensar, a lua cheia também é um momento que a gente carrega de tudo. Quando você tem filho, você já leva tudo, né?
Você leva a fralda, a roupa de verão, a roupa de inverno. É leite a mais. Protetor solar. Você está toda abastecida. Quando os filhos vão crescendo, você também se desapega de muita coisa. Estou fazendo aqui só uma metáfora, né? Então também vai deixando várias coisas pelo caminho e aqui é momento realmente de ficar mais leve, tá? A leveza, novamente, né? Porque tem uma leveza. Aqui tem que ter uma leveza novamente. E aí você vai caminhando para o desapego, vai caminhando para um abandono da vida material, do corpo físico, este corpo físico que todos temos, todas temos, para adquirir uma nova vida na espiritualidade, tá? Não há uma nova vida na espiritualidade se a pessoa continuar apegada a todo mundo material que ela não precisa mais. Não que aqui a gente não vai querer conforto, aconchego, Saúde. carinho, coisas boas, saúde, né? Boas roupas, não é isso. A questão é assim, o que exatamente a gente precisa e você começar a rever posicionamentos, desapegar de tantas, às vezes, de tantas soluções. Quando a gente educa filhos, a gente tem que ter respostas para muitas coisas, né? Mas aqui é momento da gente também rever, reformular, abrir espaço para o novo, que chega na lua nova, tá? Ficou claro? Para mim, sim. Sim, Alan. O que eu vinha comentando, falei assim com uma certa ênfase, né? Tenho falado algumas críticas a mulheres que estão na lua minguante. A questão é assim, gente. Cada aspecto da lua, ele tem que ser bem vivido, né? Se a moça aqui, ela não tiver a oportunidade de namorar, de conhecer diversos pares, tá? De testar o seu poder de atração, né? Vamos falar sedução, atração. Fazer umas bobagens, tem que fazer bobagem aqui mesmo, não sérias, mas bobagenzinhas, né? Essa aqui é a fase da paixão que, quando acaba, nunca mais vou me apaixonar. Todas as verdades estão embutidas aqui. Nossa, como o jovem tem certezas, né? Eu tinha certeza de tudo aos 20 anos. Nossa. Nossa. Eu vou fazer isso. Tudo que as gerações anteriores fizeram, eu vou fazer diferente. Tem que fazer, tem que ter esse momento, né? Tem que ter esse espírito, porque o altruísmo para chegar aqui, você tem que ter um espírito aqui de achar que você pode mudar as coisas e, entre aspas, salvar o mundo. Senão aqui você não vai exercer, né? Então tem que ter isso. Se eu não passar por isso, eu vou chegar uma lua cheia que eu vou ter uma dificuldade, por exemplo, de que se alguém me perguntar, né, você morreria pelos seus filhos, você morreria por uma causa, você morreria por pessoas, você vai falar não. Né? Por quê? Porque você não desenvolveu aqui a vontade realmente de mudar o mundo. Tá? Esse aqui é um grande sacrifício. Né? O que falam? A gente pegando de novo, né, essa metáfora da mulher da lua cheia no parto. Ninguém sabe quem sobrevive ao parto. E muitas mulheres morrem para dar luz aos seus filhos, né? Então, aqui tem uma questão também, né, do sacrifício. O parto é uma então, coisa... o altruísmo está aqui. Se eu não vivo bem essa fase, eu vou desenvolver o egoísmo, não o altruísmo, né? Não só a questão do parto, mas depois, o primeiro ano até o segundo ano, os primeiros 6 meses a mulher vive em função do bebê, né? Assim, não tem, então não é só... Tem essa entrega, esse altruísmo, depois do parto também, né? Fala, que isso, né? Gente, é impressionante. Que tem dia que você literalmente não tira o pijama e você acha que isso é mentira, não vai acontecer. Mas acontece. Sim. Se você não tiver vivido bem essa fase, você começa a criar uma certa revolta. Sim, se revolta, né? Pessoais e tal, porque você realmente não estava pronta para esse sacrifício. Por isso é que a gente deve evitar a gravidez muito nova, aí falando, né, da questão. Porque se eu tô aqui ainda, como é que eu vou ser mãe? Né? Mãe de pet, mãe de planta, de qualquer coisa, gente, porque vai morrer, né? A planta, o pet, vai ficar com maltrato. E aí, às vezes, a gente não entende isso.
aqui, então, se eu não viver bem esta parte, eu vou ter dificuldade aqui. Aqui, se a mulher também não viver bem essa parte, ela vai criar uma dificuldade que é o apego à juventude ou o apego ao passado ou o vitimismo. Eu não vivi tal coisa. Eu não passei por isso. E aí, ao invés de ficar mais leve para chegar aqui, a mulher vai ficar mais pesada. Tá? Por quê? Pesada de traumas, vivendo o passado, falando do que foi, né? Se sentindo vítima. Aí começa o vitimismo, né? Ou abandonando toda a questão da sexualidade para virar a mãe aqui. Porque não viveu bem aqui, né? Como eu não fui uma mulher que fiquei feliz na adolescência com relação à minha autoestima e sexualidade, eu apago isso da minha vida e vou ser sua mãe. Só que os filhos crescem. E aí, muitas vezes, ou o casamento não dá certo. Aí, muitas vezes, quando chegar aqui, a pessoa quer se comportar e ser como era aqui, ou não ser aqui. Mas não está mais adequado. Eu conheci um caso assim. Tem muito, né? Era uma senhora, ela devia estar na faixa dos 60 anos. Isso foi em 1994, 95, que estava na época daquela novela Clube das Mulheres. E virou moda, virou uma febre, né, naquela época, o Clube das Mulheres, por causa da novela, Vitor Fasano, aquela coisa, né? E essa senhora era casada, tinha 2 filhos já adultos e tal, um casamento sólido. Aparentemente, também não vivia com ela para saber, né? Por favor. Mas, enfim. E ela foi nesse Clube das Mulheres com, acho que era essas coisas grupos, às vezes, de mulheres que organizavam e tal. Eu sei que ela foi lá e conheceu um garotão de lá, do clube, se envolveu, começou a sair regularmente com ele, assim, começou a ter um caso e largou o marido. E depois, logicamente, o garoto tomou todo o dinheiro dela e sumiu, né? Obviamente. Então, quer dizer, também acontece com homens, mas ilustrando aquilo que você estava dizendo, né? A maturidade não trouxe uma vivência nova. Ela não viveu plenamente. Novamente aqui. Isso não vai acontecer. Já passou. Né? O ciclo aqui é outro. Né? Dá para viver uma sexualidade, mas de outra forma. Não aquela da jovem. Não é isso? Porque senão também... Aqui é a elegância, o que é atraente aqui. Aqui é a juventude, o que é elegante, o que é atraente é a própria juventude. Né? A juventude é muito boa. Aqui o que é atraente é uma mulher mais... A elegância, a sofisticação, o charme, a tranquilidade, a inteligência. Uma boa conversa, né? Uma vivência, tem bagagem aqui. Né? Isso até pode ser atraente para muitos jovens, tá? Acontece. Criticando relacionamentos mulheres. Não, pelo contrário. O que está comentando é a mulher que quando, tudo para vivenciar novamente. Quando a pessoa não viveu bem os aspectos anteriores, no caso aqui, neste caso, a mulher, porque ela está falando do sagrado feminino e de mulher, então a tendência, o que é? Como ela não viveu aquilo quando era jovem, ela tenta fazer de conta que ela é jovem. Ao invés de fazer o que seria o natural, que é valorizar o que ela acumulou ao longo dos anos, a bagagem. E ela pode se tornar muito interessante e muito atraente. Logicamente, cuidando do corpo, cuidando da alimentação, tendo uma vida saudável, né? Tem que ser saudável, não dá para... A saúde não né? é considerada, a saúde em todos os aspectos. Sim. Então, aí, quando você vai finalizando o ciclo, e aqui também tem muito uma coisa da gente... aí que tá, né?
né, gente? Não ser nem vitimista, nem saudosista. Não é viver no passado. É pensar no futuro. Puxa, o que eu vou fazer diferente depois que eu morrer? A gente acredita em espiritualidade, vida após a morte. O que eu vou fazer depois que eu morrer? Para me preparar até para depois uma outra vida, né? Como será que vai ser minha outra vida? Face o que eu estou semeando nessa ou cultivando para colher, porque a minguante é isso também, né? Tem a ver com o outono. Então eu deixo as folhas, gente, é desapego de passado, desapego da aparência, então, eu não sou mais jovem, nasceu ruga, vai nascer mesmo, entendeu? Não adianta querer ter aparência de 20 anos se a mulher tem 40, né? Eu fico acompanhando muitas vezes. Outro dia o Alan estava vendo comigo, né? Mulheres mais jovens, mais velhas, que foram atrizes, né? De 30 anos Sim. atrás, de novo. E algumas, inclusive, a gente estava olhando filtros de Instagram de foto. Teve muitas que o Alan comigo falou, nossa, sem o filtro do Instagram tá mais bonita. Não foi? O Alan tá aqui, ó lá, tá falando comigo, tava vendo comigo. Então, essa questão de assumir o que você é mesmo e querer estar sempre bem. Assumir o que é, não se largar, falar, eu sou assim. Visualizar um futuro diferente para outra vida, não é o passado que tinha que ser diferente para você. Sim, agora, sim. né? Então é essa a questão, dona Ivani. Essas que são as fases da Lua. E aqui, no subterrâneo, né, é o momento, então, de renovação. Renovação de energia, algumas revisões e planejamento do futuro. Tá? Acho que seria legal. Já que os outros ciclos estão caracterizados por faixa etária, seria legal talvez você dizer como que a mulher vai fazer essa renovação, né? Porque senão ela só vai renovar quando morre, né? É isso mesmo? Eu estava achando que eu tinha entendido errado. Isso aqui é extrafísico. No macro. No microciclo, aí eu posso falar no próximo, a gente pode se renovar. Então vamos entender. Deixa eu ver se eu entendi, já que eu não tinha entendido direito isso, né? Porque gente, eu não sou estudioso da deusa. Mas eu tinha em vista só os microciclos. Talvez seja por isso. Então, o legal, o que fica de mensagem aqui, é que a cada fase da Lua, cada mulher pode vivenciar algo daquele arquétipo. Exatamente. De forma saudável. Vivenciar de forma saudável. Obrigado. Vamos falar. Bom, na Lua Nova, o que eu faço então na Lua Nova? Dá tempo ainda. Uhum. Eu vou tentar me resguardar, eu vou tentar me renovar, eu vou tentar ficar sozinha, olhar, a Lua Nova começa amanhã, olhar o que pode ser diferente na minha vida, mudar. Na Lua Crescente é trabalhar esse aspecto mais moleca, muitas vezes, né, que é legal, bater perna, comprar coisa pra si, sabe? Uma maquiagem, sair sozinha, vai no shopping. Sair sozinha é importante. Passear, tudo Lua Crescente. Ver um filme. Né? Ver um filme, dar risada. Ir ao teatro. Descontrair, arejar. É Lua Crescente. E não é só com dinheiro que se faz isso também. As pessoas vão pensar só o dinheiro. Sempre. A Lua cheia é o momento, por exemplo, de você chamar a família, às vezes, para comer, uma nova receita, né? Ficar um pouco mais na sua casa, curtir sua casa, tá? Muito trabalhando no aspecto família, cuidado, fazer trabalhos voluntários mais intensamente, não só, né? Uma vez por mês. Toda vez que fala esse negócio de chamar a família para comer, olha o que é a memória, né, da gente. Para mim vem massa. Rondelli, nhoque, que a minha avó fazia, né? A minha avó tinha muito disso, né? E ela chamava a família toda, assim, era muito legal. Aqui é um momento que a gente sente, e quem está conectada sente naturalmente. Então, por exemplo, aqui você sente vontade de comprar coisas para você, né? Comprar, ou trocar, ou adquirir, fazer. Aqui, para as pessoas. Então, às vezes você sai e fala, meu filho está precisando de uma coisa, de uma roupa, o fulano, ou você vai levar
coisas que você juntou, às vezes você vai levar para uma doação, né? É muito aqui. Se você tiver que escolher uma lua para fazer um trabalho voluntário, eu só posso fazer uma vez por mês. Escolher a lua cheia, tá muito a ver. A lua minguante é o momento, por exemplo, arruma armário, arruma gaveta, tá? Desapega. Coisas que não precisa mais, né? A lua minguante, você pode investir, por exemplo, num curso para você, para modificar, sabe? É uma coisa muito do desapego mesmo. E a lua nova, então, é o momento da renovação novamente. Algumas mulheres menstruam na lua nova, que não toma anticoncepcional. Algumas mulheres menstruam na lua cheia. Não é errado, tá? Nenhuma das duas. Lua crescente, lua minguante, provavelmente vai ter efeitos mais colaterais. Vai ter mais TPM, vai ter mais cólica, porque você estaria, vamos dizer assim, um pouco desajustada em termos de menstruação, tá? A lua, quem menstrua mais na lua nova, são geralmente mulheres que elas estão pensando, por exemplo, em ter filhos, porque elas vão ovular na lua cheia. Quem menstrua na lua cheia são mulheres que não estão pensando em ter filhos, porque aí elas vão aproveitar essa onda da lua nova para trabalhar também a sexualidade, o não-mãe, porque o não-mãe é o oposto, né? Então, e o desapego tem a ver com o seu não-mãe, porque a gente tem que desapegar desse papel, sou mãe. A gente tem que falar, sou pessoa, sou essa mulher, né? Desapegar dessa coisa do, ai, mãe, muito virtuísmo no sentido, ai, sou mamãezinha. E sofredora, geralmente. Geralmente vai entrar no aspecto sofredor, que aí aqui vai pirar, tá? Então, por que muitas mulheres na fase da menopausa também têm problemas emocionais e mentais? Porque elas não estão sabendo girar a roda. É isso. Agora é a dica da semana. Se vocês quiserem, depois eu falo mais. Ah, mas tem muito mais coisa para ser falado aí. Inclusive, eu acho, ó, pessoal, faz uma pressão aí para ela falar os feitiços e poções para poder ajustar a menstruação na lua nova e na lua cheia. São as gotas de lua. Mas com certeza tem feitiços aí que você não quer revelar. Então vai lá, dica da semana. Dica da semana. Olha, a dica da semana é uma coisa simples, fácil de fazer, que funciona muito bem para qualquer situação. Quando tá bom e quando tá ruim, ele funciona. É uma espécie de para-raio. Eu chamo de para-raio, é um apelido, né? Não é um para-raio. Ele é uma coisa que atrai zica. Sabe zica? Olho gordo, inveja, praga, energia ruim. Analisa questões dos íons da atmosfera, né? Então, todo esse tipo de energia ruim, esse para-raio, ele atrai para si e fica lá. Então, como é que você faz esse para-raio? Você precisa de uma tigela dessas de vidro grande, tem que ser grande. Não adianta fazer pequeno, porque a capacidade tem a ver com o volume de água. Então pega a maior tigela de vidro, pode ser de louça também. Não pode ser de plástico, nem de metal, nem de madeira. Tem que ser de vidro ou de louça, ok? Aí você pega aquela tigela bem grande, maior que a maior panela que você tiver, enche com água normal, água de torneira, e você dentro dessa tigela coloca uma colher de sopa bem lotada, sim, sabe quando fica aquele montinho para cima, assim? De sal de cozinha ou sal marinho, se tiver melhor. Que o sal marinho ele funciona melhor, o sal integral. Procurem o que vocês acham. E uma colher também de sopa bem lotada, assim, um montão de bicarbonato de sódio. Mistura bem para dissolver na água
E aí você coloca uma tigela daquela em cada ambiente onde você fica a maior parte do tempo. Quer ver? Computador. Pessoa que trabalha muito com equipamento eletrônico, que tem aquela energia que todo mundo sabe, né? Então, se você colocar embaixo da mesa, ali num canto, perto de onde você fica, já vai ficar muito melhor o ambiente. À noite, pessoa que está tendo muito pesadelo, terrores noturnos, acorda no meio da noite e tal, coloca embaixo da cama. Cama do casal, se você acha que, né, tem uma vizinha interessada demais no marido ou vice-versa, também o para-raios vai. Tudo que for de ruim, de energia ruim, ele atrai. E aí uma coisa importante. Quando você olha, né, depois de uma semana, tem vezes que em 3 dias a água vai ficar empesteada, nojenta. Então você troca. Às vezes dá para esperar 10 dias para trocar, 15 dias. Mas tem que trocar a água, não pode largar lá. Ela começou a ficar turva, ficar com um aspecto oleoso, turva, suja, troca, faz outra e põe outra, tá? Esse aí funciona muito bem, esse sistema, e vocês vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Beleza? Certo? Então, gente, finalizando esse episódio, mais um episódio, o 11º episódio. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, pode mandar suas perguntas. Dá like. Pode perguntar também pelo direct do Instagram. Os hierosofistas, eu vou olhar os comentários um por um. Ele ameaça. Um por um. Altamente ameaçador. Quem não comentar, eu rezo por ele. Você viu, irmã Selma? E aí, gente, também agradecer o patrocínio do Hidroclube, a nossa equipe técnica, Alan, Júlio, agora e o Lohan, e a Laura, que acompanha todo o trabalho, e o nosso anfitrião podcast, tá bom? Então, nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau.